Olá pessoal, hoje eu vou explicar para vocês como fazer essa calça de bebê. Eu fiz um tamanho RN bem reduzido e tem esses detalhes em cordões de tricô nas perninhas e também no gancho para facilitar a costura depois. Para essa calça eu usei a lã mais bebê, mas pode ser qualquer outra lã. O tex dessa é 200. Para fazer o punho de baixo, eu usei agulha 3 para ficar mais justinho. E o restante da calça eu fiz com agulhas 3,5. Quem quiser que ela fique maior, basta trocar as agulhas para 4 ou 4,5 e fazer mais carreiras no comprimento, seguindo o desenho da lateral, fazendo mais desenhos. E agora vamos ao vídeo explicativo. Para começar a calça, vou colocar 34 pontos na agulha 3. Depois que eu coloquei 34 pontos na agulha, eu vou fazer barra um por um. Um tricô, um meia. Na primeira carreira, eu vou pegar o meia aqui dentro para ficar mais fácil. É o meia torcido, depois a gente faz de outra forma. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia, e vamos fazendo assim, um tricô, um meio, um tricô, um meio, até o final da carreira. Terminei a primeira carreira de barra um por um, aí vou fazer a segunda carreira, também em barra um por um, então eu faço um tricô, um meia, agora o meia dá para pegar por frente aqui, que fica mais fácil. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, e vamos fazendo assim, um tricô, um meio, um tricô, um meia, na ida e na volta, até completar 11 carreiras. Fiz 11 carreiras em barra um por um, e agora no lado do avesso, nós vamos fazer uma carreira de aumentos. E agora eu vou trocar a agulha para 3,5. Então, eu faço 3 tricô, um aumento. Esse aumento eu torço assim, faço um E e coloco na agulha. De novo, 3 tricô. E um aumento. 3 tricô. Um aumento. E vou fazendo assim, 3 tricô, um aumento, 3 tricô, um aumento até o final da carreira. Chegando no final da carreira, com 3 tricô, um aumento e um tricô. E depois que eu fiz esses aumentos, somaram 45 pontos na agulha. E agora eu vou trabalhar só com agulha 3,5. E essa primeira carreira, eu vou fazer 2 tricô.
17 pontos em meia, 1, 2, 16, 17. Aí eu continuo fazendo 2 tricô, 3 pontos em meia, 2 tricô, 17 pontos em meia, 1, 2, 3, 15, 16 e 17. E finalizo a carreira com 2 tricô. Eu vou enumerar essas carreiras porque a gente vai dar sequência a elas depois repetindo, né? Então, essa foi a primeira carreira. A segunda carreira, eu faço no avesso todo em tricô. Terminei a segunda carreira do avesso em tricô, volto no direito do trabalho e faço novamente 2 tricô, 17 pontos em meia, 1, 2, 3, 16, 17. Aí eu faço 2 tricô e nesses 3 meia eu vou fazer diferente. Vou fazer uma laçada, pego 3 pontos juntos em tricô, uma laçada e 2 tricô. E continuo fazendo 17 pontos em meia. 1, 2, 16, 17 e finalizo com 2 tricô. Quarta carreira toda em tricô. Terminando a quarta carreira no avesso em tricô. Aí, a próxima carreira, nós voltamos de novo na primeira carreira. Aí, vamos fazer primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Eu vou deixar escrito aqui em cima do vídeo a sequência. E vocês vão fazendo até formarem 10 desenhos aqui no centro do trabalho. Então, pessoal, completei 10 desenhos formados no centro do trabalho. No total, são 40 carreiras feitas. E a partir daqui, eu vou fazer um pontinho a mais para a gente definir o gancho da perninha. Aí já fica separado para a gente saber na hora de costurar. Então, eu vou dar uma volta assim no dedo
ponho a lã e coloco aqui, aumentando um pontinho a mais. E agora eu faço igual eu estava fazendo anteriormente. 2 tricô. Dezoito pontos em meia, antes eram 17, como eu aumentei um, vão ficar 18 pontos em meia. 2, 17, 18. E aqui no centro, continuamos nesse pontinho, que agora vão ser 2 tricô, 3 pontos em meia, dois tricô, 18 pontos em meia, 1, 2, 17, 18, e vou finalizar com 2 tricô também. Então, tem um tricô, eu faço ele e aumento mais um tricô. Posso pegar daqui de baixo mesmo ou colocar daquela forma que nós colocamos lá no início, mas fazendo assim também dá o mesmo efeito. Coloco aqui e faço um tricôzinho com pontinha de baixo. E aí, no avesso, fazemos a carreira toda em tricô, voltamos no direito do trabalho e continuamos fazendo 2 tricô, 18 pontos em meia, e segue esse desenho do centro com aquelas 4 carreiras lá do início, que agora vão ser 2 tricô, laçada, 3 pontos juntos em tricô, laçada, 2 tricô, 18 meia e 2 tricô. E vamos fazendo assim até completar mais 9 desenhos no centro, vão totalizar 19 desenhos. Completei 19 desenhos, aqui tem aquele degrauzinho que fizemos entre o final da perninha e o começo do gancho, fica assim. E agora, nós vamos reservar esses pontos num alfinete e fazer uma segunda perna igual. Mostrar para vocês a primeira perninha reservada no alfinete. Fiz a segunda perna da calça e agora eu vou unir as duas partes para continuar fazendo a parte da cintura da calça. Então, o trabalho eu tenho que colocar no mesmo sentido, frente e frente, né? E agora eu vou juntar as duas partes. Aí verifico que as duas partes estão no mesmo sentido. Eu vou cortar esse fio, mais ou menos uns 2 palmos, para depois a gente aproveitar fazer a costura. E vamos transportar esses pontos do alfinete nesta agulha também. Então, eu vou só trazendo os pontinhos aqui para ficarem todos juntos. Aí ficam 94 pontos na agulha e eu vou amarrar o fio do novelo novamente para continuar fazendo barra 1 por 1. Amarrei o fio no início do trabalho e agora nós vamos fazer barra 1 por 1, um tricô, um meia,
um tricô, um meia. E vou fazendo assim, um tricô, um meio, um tricô, um meia, até o final da carreira. E vou voltar fazendo carreiras em ponto barra, um por um, até completar 5 carreiras. Depois eu volto a explicar para vocês para fazer o passa-fita. Depois que eu terminei de fazer 5 carreiras em barra um por um, eu vou fazer uma carreira de passa-fita. Então, eu faço um tricô, 2 pontos juntos em tricô e uma laçada. Aí, eu continuo 2 pontos juntos em tricô, uma laçada, 2 pontos juntos em tricô, uma laçada, 2 pontos juntos em tricô, uma laçada, e vou fazendo assim, 2 pontos juntos em tricô, uma laçada, até o final da carreira. Chegando no final da carreira, finalizo com 2 pontos juntos em tricô, uma laçada e um tricô. Então, essa carreira do passa-fita fica assim, e sigo fazendo novamente 5 carreiras em barra um por um. Um tricô, um meia, até o final da carreira, e vamos fazendo até completar novamente 5 carreiras em barra um por um. Fiz mais 5 carreiras de barra um por um, e agora nós vamos arrematar os pontos como se apresentam. O primeiro pontinho é tricô, o segundo ponto em meia, e passo de trás por cima desse que eu acabei de fazer. O próximo é tricô, eu faço em tricô e passo o pontinho de trás por cima desse que eu acabei de fazer. O próximo é meia, eu faço em meia e passo o pontinho de trás por cima desse que eu acabei de fazer. E vou arrematando assim até o final da carreira. Arrematei todos os pontos, sobrou um pontinho, aí eu passo aqui por dentro e deixei o fio bem comprido para aproveitar fazer as costuras. E agora nós vamos costurar a calça. E eu falo que é fácil de costurar porque nesta borda com 2 pontinhos em tricô que fazemos, fica bem evidente um lado e outro para a gente poder costurar. Então eu já tinha o fiozinho aqui, quem não tiver o fio bem comprido, coloca um para poder costurar essa parte, né? Aí eu venho no pontinho do lado de cá, onde forma a salsinha, e venho no ponto correspondente do lado de cá e vou costurando, sem apertar. Só encostando assim para não ficar repuxado o trabalho. E vamos descendo a costura, alcinha por alcinha. Chegando no final, nós vamos até onde teve esse degrauzinho que fizemos para separar o gancho da perninha. E esse fio nós podemos deixar para arrematar depois.
Aí nós vamos fazer a costura na parte de trás também. Já tem o fio aqui do final do arremate, né? Aí eu costuro do lado de lá e do lado de cá, para dar uma travadinha, né? E vamos fazendo a costura nesta parte do canelado. Pego de lado assim, bem na bordinha. De um lado de outro. E vamos descendo a costura. Ajeitando bem para não desencontrar. Comparando aqui, ó, para ver se tá ficando bem certinho. E aqui chegamos naqueles pontinhos correspondentes, né? Pra gente continuar fazendo, pegando de um lado de outro. Nessa bordinha de 2 pontinhos que fizemos em tricô. Nesta alcinha e no próximo do lado de lá. Sem apertar e vamos descendo a costura até chegar nesse degrauzinho que fizemos pro gancho da calça, né? E vamos chegar até aqui. Então, pessoal, costurei até o limite, né? Esse fio vou deixar pra gente arrematar depois. E agora, nós vamos fazer a mesma coisa vindo de baixo para cima. Colocamos esse fio e vamos fazer igual fizemos nesta parte da cintura, né? E vamos subindo, pegando os pontinhos correspondentes de um lado e de outro. Damos a volta. E daí, nesta parte, a gente começa de baixo para cima, para fazer o arremate mais ou menos no meio do trabalho, para não ficar aparente o arremate. Então, pessoal, vim costurando do punho para cima e aqui também nós vamos costurar do punho para cima. Bem no centro, nós vamos fazer com que um lado fique bem certinho do lado do outro, né? E aqui, como não tem os pontinhos para a gente pegar, pegamos assim de lado onde tem pontinho firme, ó. Pegamos aqui, no lado de cá. E vamos fechando essa parte também, bem no centro do gancho. Procurando pegar os pontinhos para que não fique nenhum buraquinho nessa parte. E vamos fazendo assim até chegar novamente nesses pontinhos que correspondem um com o outro daquelas bordas de 2 pontinhos. Aí damos uma esticadinha assim para não repuxar, né? E agora eu vou pegar da barra e vou trazendo a costura pra gente arrematar mais ou menos nesta região da calça aqui, para não ficar aparecendo nossos arremates, né? Depois que eu costurei toda a calça, no avesso do trabalho ficam esses fios soltos, né? Aí, nós vamos pegar ou com agulha de mão ou com uma agulhinha de crochê, nós vamos pegando esses fiozinhos e trazendo entre os pontos assim, entre a costurinha, né? E vamos trazendo para arrematar esses fios. Então, eu vou trazendo ele o mais longe possível, assim. Aí, chega uma certa altura, aí eu deixo ele menor e desfio para ficar um nó bem pequenininho. Eu costumo fazer assim. Aí, eu divido o fiozinho em 2. Passo um fiozinho numa das alcinhas. Aí, podemos fazer o nozinho. Eu amarro assim 3 vezes
para ficar bem firme, né? E daí podemos cortar rente. Quem quiser pode colocar um pinguinho de cola de tecido assim, bem pouquinho, que ele ajuda a não desatar o nozinho. E vamos fazendo isso em todos os fios soltos do trabalho. Costurei toda a calça, passei fita e agora eu vou tirar as medidas para vocês. Comprimento 28 centímetros, largura 20 centímetros, comprimento do gancho 12 centímetros, comprimento da perna 16 centímetros, largura da perna 10 centímetros. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Bom trabalho a todos.